Boa tarde a todos. Ainda estão pessoas a entrar, mas entretanto podemos fazer aqui uma pequena abertura. Sejam bem-vindos ao Seminário Transformação Digital das PMEs que atuam no turismo no espaço rural. Esta sessão será dividida em duas partes. Numa primeira parte faremos a apresentação do projeto A Transformação Digital das PMEs que atuam no turismo no espaço rural e numa segunda parte iremos abrir um debate com figuras de destaque do mundo do turismo em Portugal. Aproveitamos para informar que foi disponibilizado no chat desta sessão um inquérito que gostaríamos que fossem preenchendo ao longo da sessão, que é importante para podermos analisar os nossos objetivos e contribuir para a melhoria deste projeto. Informamos também que esta sessão será gravada, portanto, quem não desejar aparecer terá que desligar a câmara ou retirar-se, porque será gravada para disponibilização ao público posteriormente. E agora dou a palavra ao Dr. João Abreu, que é o Diretor-Geral da Academia das Emoções e do Centro do Ensino Superior e que será o nosso moderador nesta sessão. Boa tarde a todos. Dr. João? Muito bem, então, boa tarde a todos. Antes de mais, um agradecimento à Associação dos Hotéis Rurais de Portugal pelo convite, um cumprimento aos oradores que vão estar connosco durante esta tarde e a todos os participantes. Eu já vi que há participantes das mais diferentes latitudes do nosso país. Então, uma boa tarde a todos e espero que os trabalhos sejam de vosso agrado. Nós vamos então começar, como disse a Cristina Azevedo, vamos começar por uma primeira intervenção pelo Presidente da Associação dos Hotéis Rurais de Portugal, Cândido Mendes, que vai fundamentalmente apresentar o projeto de transformação digital das PME do turismo em espaço rural. Depois desta intervenção, então iremos dar lugar a uma conversa, um debate sobre questões relacionadas com a transformação digital, em geral, ligadas ao turismo, mas, portanto, para já, Cândido Mendes, então, a palavra é sua para a apresentação do projeto. Muito obrigado, Dr. João Abreu. Queria, em primeiro lugar, e na qualidade de Presidente da Associação dos Hotéis Rurais de Portugal, agradecer a vossa presença, a presença de todos os participantes, e também agradecer aqui, em particular, ao Presidente da Agência Regional de Promoção do Turismo do Alentejo, à Agência de Promoção do Turismo do Porto e Norte e também à Agência de Promoção do Centro de Portugal, que amavelmente acederam a fazer parte daqui dos nossos oradores, no sentido de podermos aqui enriquecer este debate. E este debate nós gostaríamos muito que ele fosse o mais participado possível, sendo que a transformação digital neste setor das pequenas e médias empresas do mundo rural, neste momento será eventualmente um dos maiores desafios que nós temos pela frente e por isso a participação de todos é muito bem-vinda, desejável e digamos que premente neste momento. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã no sentido de vos proporcionar aqui uma apresentação. Muito bem, então digamos que em termos de transformação digital nós temos aqui duas situações distintas. Temos uma situação antes da existência da internet e da forma como nós comunicávamos os nossos produtos, os nossos serviços ao mercado, e neste contexto nós tínhamos aqui uma máxima que é muito portuguesa, que é muito nossa, que é: o segredo é a alma do negócio. Tornou-se até num provérbio popular, nós dizermos, aplicado aos negócios, mas não só, que efetivamente o segredo, portanto, um segredo bem guardado, e isso aplicava-se a muitos fatores da nossa vida, os segredos gastronómicos, os segredos de toda a espécie, que seriam a alma do negócio. Isto num contexto antes da existência da internet.
A rede de contactos era uma rede de contactos presenciais, nós tínhamos os nossos comerciais, as empresas que o podiam ter, tinham os seus comerciais que até tinham uma designação no passado, que eram os caixeiros viajantes, que andavam a mostrar, digamos, o produto ou o serviço que a sua empresa tinha para vender, portanto, num contexto de visitação a potenciais clientes, fossem eles operadores turísticos, fossem eles agentes de viagens, ou mesmo no mercado empresarial, no sentido de, para as unidades hoteleiras, captar negócios. E por isso considerava-se que as empresas que tivessem essa capacidade e essa visão seriam aquelas que teriam maior propensão para progredir nos seus negócios. A comunicação era uma comunicação presencial, uma comunicação de boca a boca, no sentido de nós transmitirmos aquilo que queríamos vender aos nossos clientes. E temos então o depois da era da internet. E esta contextualização é muito importante para se perceber a realidade que nós temos hoje no nosso mundo empresarial. E as empresas que foram criadas numa era antes da proliferação da internet serão eventualmente aquelas que terão um bocadinho mais de dificuldade e de resistência à compreensão daquilo que o mundo digital pode facilitar os seus negócios. E diremos que depois portanto, da propagação da internet, o conceito, o segredo é a alma do negócio, passou a ser a alma é o segredo do negócio. Ou seja, as empresas com alma, com caráter, serão aquelas que eventualmente terão mais sucesso no meio empresarial. Portanto, o segredo deixou de ser a alma do negócio e, portanto, quanto maior for a nossa capacidade de comunicar o nosso negócio, maior poderá ser o nosso sucesso. Portanto, quando se fala num segredo bem guardado, quando se fala num segredo que é a alma do negócio, esse conceito hoje perdeu atualidade porque, efetivamente, nós precisamos de ter alma no nosso negócio e propagá-lo, divulgá-lo da forma mais assertiva através dos meios que temos hoje ao nosso alcance. A forma de comunicar mudou completamente. Seja através das redes sociais, seja através de uma presença forte na web, seja através do mundo digital, portanto, a forma como que nós temos de comunicar os nossos produtos ou os nossos serviços mudou completamente. E, portanto, hoje o consumidor, todos nós, hoje queremos ter respostas na palma da nossa mão através do uso do nosso smartphone. Portanto, ninguém hoje está disponível para perder tempo com uma necessidade que tenha de comprar uma noite ou de comprar um serviço de um restaurante para o qual está a necessitar naquele momento. Ou seja, aquela vertente que nós tínhamos no passado, em que um site de uma unidade hoteleira remetia para o preenchimento de um formulário, que por sua vez chegava às recepções de um hotel ou de uma unidade de turismo rural e ficava dependente da disponibilidade de um operador para responder a essa necessidade do cliente, essa situação hoje já não é aceitável. Hoje o cliente que quer comprar um quarto ou que quer comprar uma refeição num restaurante, ele quer ter a resposta no momento. Quando ele faz a sua pesquisa, ele quer ter a resposta no momento. Portanto, não quer estar dependente de uma resposta que vai receber 1 ou 2 dias mais tarde, relativamente ao dia em que fez colocou essa questão no mercado. E por isso a transformação digital é exatamente isso. E é por isso que hoje se pode dizer que já não é suficiente ter um site. Aquilo que se dizia há uns anos atrás, de que era importante ter um site, isso só por si já não é suficiente. Hoje é preciso muito mais do que ter um site ou ter uma presença na web. Porque hoje o acesso à informação é baseado nesta imagem que podemos ver assim aqui. E hoje o elemento smartphone ocupou um espaço
muitíssimo importante. E até é por essa razão que, se verificarem, operadores online, como por exemplo a Booking, a Expedia, a Telvez e outros operadores online, já privilegiam as reservas que são feitas através dos smartphones, atribuindo ao consumidor um desconto suplementar. Isso só para vermos a importância que, neste momento, os grandes operadores do online dão à utilização do mobile, do smartphone. Portanto, hoje podemos dizer que o mundo está à distância apenas de um clique, porque nós não queremos perder tempo com grandes pesquisas para satisfazer uma necessidade que tenhamos naquele momento. Portanto, a disseminação da informação hoje é feita através de sites que sejam responsivos, de sites que prestem toda a informação ao cliente, aquilo que ele precisa saber, mas que ao mesmo tempo também satisfaçam a necessidade de concretizar o negócio que naquele momento o consumidor quer concretizar. E por isso a promoção hoje faz-se essencialmente através destes meios, das redes sociais, dos sites, e as vendas fazem-se sobretudo através de motores de reservas. E há uns anos atrás apenas os grandes hotéis tinham disponíveis os seus motores de reservas incluídos nos seus sites, e hoje tornou-se uma necessidade para todos aqueles que operam nesta área de vendas de alojamentos e mesmo até na venda de refeições. Por isso, o mundo mudou completamente. E por isso eu dizia há pouco que neste momento já não basta apenas ter um site. É preciso ter um site, mas que responda exatamente àquelas que são as necessidades do consumidor. E as necessidades do consumidor têm vindo a mudar em cada dia que passa. Por isso, hoje, do ponto de vista das vendas, já não basta ter um motor de reservas, é preciso também ter uma outra ferramenta, que é um Channel Manager, para nos facilitar a forma de como nós comunicamos com os nossos fornecedores de clientes, ou seja, os grandes operadores que trabalham no mundo digital e no mundo online. Por isso, hoje é quase obrigatório nós termos essas ferramentas. E perguntar-me, ok, tudo bem, mas como é que as pequenas empresas têm capacidade para se posicionarem neste patamar? Bem, meus caros, eu compreendo que não é fácil, mas, efetivamente, quem não conseguir estar no mercado neste nível de posicionamento, certamente que terá muitas dificuldades no futuro, porque as gerações que neste momento estão aí, digamos, a disputar o mercado, são gerações que já não se compadecem com aqueles sistemas que nós estávamos a falar há pouco, nos primeiros slides. Portanto, não há a mínima possibilidade. Nós temos que estar exatamente preparados para satisfazer as necessidades desta geração, que já é uma geração do digital. Do ponto de vista da gestão de receitas, as grandes cadeias hoteleiras e os grandes hotéis são altamente competitivos porque têm departamentos para esse efeito, departamentos altamente especializados para gerirem de uma forma permanente, de uma forma diária, de uma forma quase ao minuto, as suas receitas e potenciar as suas receitas. Isso faz através de sistemas também tecnológicos, como são, por exemplo, os Rate Shoppers, como são, por exemplo, os Business Intelligence, que facilitam a vida a quem está a fazer uma análise permanente do mercado para potenciar e para maximizar as suas receitas. Também aqui, as pequenas e médias empresas deste setor têm algumas dificuldades em poderem competir com as grandes cadeias hoteleiras e poderem competir com as grandes empresas. Porém, também aqui nós temos que nos saber posicionar, porque se nós não conseguirmos posicionar-nos a este nível, o que vai acontecer é que nós podemos estar a vender, mas acontece-nos como a fábula do homem das castanhas. Quando lhe pergunto se ele está a ganhar dinheiro, ele responde, eu não sei se estou a ganhar dinheiro, só sei é que estou a assar muitas castanhas.
E por isso, se nós também não tivermos essa visão de maximização das nossas receitas e de gerirmos as nossas receitas, naturalmente que pode-nos também acontecer isso. Pode-nos acontecer de nós estarmos a aceitar todas as reservas que nos aparecem sem sabermos se essas reservas estão a potenciar o nosso negócio e potenciar as nossas receitas. Por isso, também aqui é fundamental que nós nos possamos munir de ferramentas digitais que nos facilitem, que nos ajudem, efetivamente, a maximizar os nossos negócios e a maximizar as nossas receitas. Estes, meus caros, são desafios para este setor no presente. As dificuldades no processo da transformação digital, e como já atrás aflorei um bocadinho, prende-se muito com a dimensão das empresas, e quando falamos nestas questões, à maioria dos empresários deste setor, estas são as questões que, regra geral, não são colocadas. Empresas de pequena dimensão, empresas com uma estrutura familiar, escassez de recursos, mas, na minha humilde opinião, o grande problema que se coloca é a resistência à mudança. Mais do que a escassez de recursos, mais do que a dimensão das empresas, mais do que termos uma estrutura familiar, é o facto de nós estarmos aprisionados em conceitos que vêm de um sistema que neste momento está em mudança muitíssimo grande. E por isso esta resistência, quiçá, seja o pior entrave que nós poderemos enfrentar no processo da transformação digital das pequenas e médias empresas do setor do turismo rural. E por isso o desafio é exatamente a mudança. A necessidade que há de mudar os paradigmas, de mudar os nossos hábitos, de mudar a forma como nós nos posicionamos no mercado, de forma a podermos maximizar os negócios que temos nas mãos. Digamos que esta pandemia SARS-CoV-2, Covid-19, veio, de algum modo, acelerar este processo. Porquê? Porque, com as inibições que nos foram transmitidas pela Direção-Geral de Saúde, nós tivemos que encontrar alternativas, por exemplo, para o uso de papel. As emendas dos restaurantes, as informações que, regra geral, tínhamos nas nossas recepções, a informação que tínhamos nos quartos, em formato de papel, regra geral, uma pastinha que todas as casas e todos os hotéis tinham nos quartos para fornecer informações aos clientes. Toda essa informação em formato de papel foi desaconselhada pela Direção-Geral de Saúde porque era passível de ser um veículo transmissor do vírus Covid-19. E digamos que, na maioria dos casos, as empresas tiveram que se adaptar. Muita da informação que estava disponível para o consumidor em formato de papel passou a estar disponível através de um sistema informático, de um QR Code, que o consumidor lê com o seu smartphone e tem acesso a toda essa informação de uma forma estruturada, as cartas de vinhos, a carta do restaurante, as sugestões do dia, os itinerários disponíveis no meio onde nós estamos, os serviços que o hotel ou a casa tem, enfim, toda essa informação passou a estar disponível numa simples aplicação informática que, através de uma leitura de QR Code, o cliente tem acesso. Reparem, foi esta pandemia que nos forçou exatamente a estas opções. Opções essas que muitas vezes são dolorosas, porque continuamos a ter uma franja de clientes que não usam essas ferramentas e que resistem e que muitas vezes temos de ter alternativas para mostrar ao cliente aquilo que nós temos dentro de portas ou aquilo que temos fora de portas que faz parte de recursos turísticos que o cliente quer visitar ou quer usufruir. Claro que sim. Claro que ainda existe também alguma resistência por parte de alguns clientes. Como, por exemplo, também o check-in online, que muitas empresas já têm, o sistema de check-in online,
com enormes vantagens para toda a gente, desde logo para o próprio hotel ou para a casa, mas também para o próprio consumidor, para o próprio cliente, porque agiliza todo o processo, evita filas, evita no momento do check-in estar ali a preencher documentos, etc. Mas também aí existem algumas resistências por parte de muitos clientes, porque por alguma razão não tiveram disponibilidade de fazer o check-in online e existe ainda de facto alguma resistência. Mas esse é o caminho de facto. Esse é o caminho de facto. Se nós olharmos um bocadinho para trás, a hotelaria, mesmo a grande hotelaria, andou sempre muito a reboque da indústria aeronáutica. Regra geral, quando a indústria aeronáutica implementava sistemas, passados já alguns anos, a hotelaria também adaptava os mesmos sistemas das companhias aéreas. E foi assim ao longo de muitas décadas. Esta pandemia veio, de certo modo, nivelar um bocadinho esta situação e a hotelaria teve também que ter aqui uma adaptação muitíssimo grande a toda esta variável. Mas eu também queria aproveitar aqui esta oportunidade para também fazer aqui uma pequena ligação entre esta questão do digital e um outro desafio grande que nós temos, que são as questões da sustentabilidade. É que também, reparem, esta questão da eliminação do papel responde também a uma agilização de processos, mas também responde a uma outra questão muito cara também, que são as questões da sustentabilidade, do paper free e portanto, da redução dos efeitos que o turismo tem na pegada ecológica. Portanto, estamos aqui a satisfazer duas necessidades. Estamos a modernizar a forma como nós nos posicionamos e, ao mesmo tempo, também estamos aqui a dar um passo no sentido da sustentabilidade. Bom, mas o objetivo deste seminário não é falar de sustentabilidade, se bem que é um tema muito, muito útil, mas percebemos aqui um bocadinho em que medida é que a pandemia veio também contribuir para acelerar este processo da digitalização. Posicionar as PMEs do TER ao nível das melhores práticas digitais. Eu costumo dizer que, embora os nossos recursos sejam infinitamente inferiores àqueles que são disponibilizados pelas grandes empresas, mas há aqui uma barreira sempre que nós não devemos nunca desperdiçar, que é tentarmos um posicionamento, pelo menos comunicacional, ao nível daquilo que fazem as grandes empresas. Isso é possível. Está provado que é possível fazer-se. Estamos ao nível comunicacional das grandes empresas sem grandes recursos. Está provado que é assim e essa é, de facto, a grande facilidade da digitalização. Porque, reparem, para o bem e para o mal, nós hoje temos acesso a saber ao segundo aquilo que se passa na outra parte do mundo. Para o bem e para o mal, claro. Mas essa é efetivamente a grande vantagem de nós estarmos presentes no mundo digital, nós temos a nossa presença bem posicionada no mundo da web. E depois, a última questão deste slide é a preparação de uma resposta digital para a retoma. Este período que nós estamos a viver de confinamento é necessariamente, e foi também da Associação de Hotéis Rurais de Portugal, daí nós temos avançado com este projeto de transformação digital das PMEs do TER, exatamente ele iniciou-se o ano passado, num período de confinamento, e foi fruto, efetivamente, desta reflexão, porque se as perspectivas de retoma do turismo, nomeadamente do turismo internacional, apontam para se iniciar em 2023, nós temos que nos preparar ao nível de pequenas e médias empresas, temos que nos preparar exatamente para sermos mais assertivos na forma de comunicar, sermos mais assertivos na forma de interagir com o nosso cliente e
E há aqui um aspecto que eu queria também partilhar convosco, é que uma das situações que me é referida muitas vezes neste setor é que, ok, é tudo muito bonito, mas eu prefiro um contacto mais humano, mais quente, mais caloroso com o meu cliente. E eu costumo dizer, eu também, mas se eu tiver meios facilitadores para que o meu produto chegue mais facilmente ao conhecimento do consumidor, para que eu me possa focar mais na prestação do serviço quando tenho o cliente cá dentro, então aí provavelmente esse tal contacto humano, essa tal aproximação, esse tal calor mais intimista pode ser feito de uma forma mais profícua. Porquê? Porque já utilizei as ferramentas digitais para me ajudar naqueles processos mais burocráticos que, de certo modo, requeriam muito tempo da minha parte. E então eu posso focar melhor no contacto com o cliente e na prestação do serviço. De facto, o nosso setor é um setor que é muito baseado na presença física, no acompanhamento, no antecipar as necessidades do cliente. Mas a tecnologia é apenas um meio para nos libertar, para nos dar mais tempo, para nós podermos focar-nos mais naquilo que é essencial, que é a ligação ao nosso cliente. E nunca o contrário, porque efetivamente a experiência do cliente não é uma ferramenta tecnológica que proporciona essa experienciação tão característica do mundo rural. É o contacto permanente e essa aproximação ao cliente. A ferramenta digital é uma forma de agilização. Não podemos pensar que é a ferramenta digital que vai substituir todo o contacto humano que é tão próprio, que é tão intrínseco desta atividade da prestação de serviços do turismo no espaço rural. Portanto, mais uma vez, temos aqui o desafio à mudança. E é nesse sentido, então, que nós apresentamos este projeto que, do ponto de vista tecnológico, tem duas vertentes. Tem uma primeira vertente, que é desenvolver uma app que suporta as interações padrão entre o cliente e a unidade de turismo no espaço rural, a que nós designamos, convencionamos chamar-lhe de concierge digital. Numa segunda situação, temos o desenvolvimento de uma plataforma de disponibilização de conteúdos sobre as atividades de natureza turística. Já vamos explicar um bocadinho mais à frente esta situação. E uma terceira questão, que é identificar as fontes e tipologias de conteúdos multimédia existentes e produzir novos conteúdos em falta, e construir um sistema de recolha de dados sobre as interações e avaliações dos turistas, ou seja, um Data Analytics. O concierge digital tem aqui uma função muito importante, que é uma interface de comunicação entre a unidade de turismo no espaço rural e o cliente. E em que medida é que se pode fazer esta comunicação entre o cliente e a unidade de turismo rural? Esta comunicação pretende ser no sentido de nós podermos potenciar a divulgação dos nossos serviços de uma forma muito simples e muito prática e muito proativa. Nós podemos disponibilizar os serviços de comidas e bebidas, podemos disponibilizar os nossos serviços de atividades, tudo aquilo que nós temos dentro de portas no que diz respeito a atividades que podemos disponibilizar aos clientes. Imaginemos que queremos fazer às 5 da tarde um happy hour na piscina. Portanto, temos aqui uma forma ágil de comunicar este serviço através desta app aos nossos clientes, convidar-nos a que às 5 da tarde se concentrem no bar da piscina, por exemplo, para um happy hour que nós vamos oferecer ou que vamos praticar com alguma promoção, o que seja. E todas as atividades disponíveis que nós temos dentro de portas, comunicá-lo através deste concierge digital.
Por exemplo, temos aqui uma informação de check-in e check-out, sendo que o check-out requer aqui algumas situações de alguma complexidade, porque não é que seja impossível, mas pronto, poderá não ser possível em todas as unidades, porque tem a ver também com ligações, com hipotéticas ligações entre o PMS e esta ferramenta eletrónica, mas eu antevejo que no futuro seja possível, por exemplo, o cliente, através desta app, ter acesso à sua conta corrente a todo momento. Ele foi ao bar consumir uma bebida e a seguir consulta a sua conta corrente nesta app e tem acesso a saber como é que está a sua conta corrente. Ele foi ao restaurante consumir uma refeição e a seguir tem acesso ao ponto da situação da sua conta corrente. Eu, pessoalmente, sou um otimista no que diz respeito às tecnologias, acredito que no futuro seja possível exatamente este tipo de interação. A partir do momento em que os PMS abram as portas para esta aplicação, para ir buscar esta informação, acredito que isso seja possível. E a pergunta que eu faço é, mas será que de facto não é um avanço significativo esta evolução? Será que de facto esta evolução não me retira aqui, aliás, não me acrescenta tempo para eu me focar mais no meu cliente, para eu me focar mais na gestão da minha receita, para eu me focar mais nos serviços que eu posso prestar ao meu cliente, a partir do momento em que eu tenho a facilidade de disponibilizar esta informação ao meu cliente. Essa, de facto, é um fator de reflexão que é muito importante. Por isso, esta comunicação que este concierge digital pode fazer com o meu cliente é efetivamente muito importante. E volto a referir que não se pretende, com esta ferramenta eletrónica, não se pretende tornar frias as relações com o cliente. Não, pelo contrário. Pretende-se que esta ferramenta facilite a disponibilização destes serviços ao cliente. Pretende-se que esta ferramenta agilize a forma de comunicar para nós nos podermos focar no serviço em si, na prestação do serviço e na ligação ao cliente. A forma de comunicar é que, eventualmente, antecipa aqui algumas etapas e facilita o nosso trabalho e pode também promover o aumento das receitas nos estabelecimentos. A plataforma digital, digamos que será uma interface de comunicação com o ambiente envolvente da unidade hoteleira ou da unidade do turismo no espaço rural. O que é que se pretende com esta plataforma? Pretende-se agregar toda a informação de que o turista precisa. Ou seja, neste âmbito é fundamental a interação com os municípios, é fundamental a interação com as empresas de animação turística, é fundamental a interação com a restauração, é fundamental a interação com o artesanato. No fundo, é fundamental toda a interação que esta ferramenta pode proporcionar, mostrando ao cliente, ao turista, aquilo que ele pode fazer no território onde ele estiver. O que se pretende com esta aplicação é que seja mostrado ao cliente, ao turista, aquilo que ele pode fazer, convidando-o a fazer, convidando-o à visitação, convidando a entrar nos museus, convidando a entrar nas oficinas de artesanato, convidando a frequentar a restauração local, convidando a desenvolver atividades de animação turística que existam no local. Portanto, pretende-se também, através desta ferramenta, agilizar os processos de divulgação daquilo que o território tem para oferecer ao turista no seu contexto. Portanto, de uma forma geral, agregar a oferta, facilitar e promover a venda. Portanto, a quem pode interessar, como já referi, aos municípios, às unidades de turismo no espaço rural, à restauração
à animação turística e, portanto, a todos os players que operam e trabalham em ambiente rural, em atividades direcionadas para o turismo. Portanto, caríssimos e caríssimas aqui presentes, é neste contexto que nós convidamos todos os agentes, os que estão aqui e aqueles que estão a ser convidados por nós através de um processo de comunicação que está a ser desenvolvido, a aderirem a este processo de digitalização, porque estamos convencidos que não só é um futuro, mas estamos convencidos que no atual contexto que estamos a viver, ele é fundamental para que a retoma seja mais profícua e que os próximos tempos que se avizinham possam constituir uma esperança da retoma que estávamos a viver em 2019 e que foi sentida ainda nos 2 primeiros meses de 2020, que foram, dito por toda a gente, 2 meses fantásticos, que faziam adivinhar que o ano 2020 iria ser um ano fantástico para a atividade turística e que, infelizmente, esta pandemia veio travar. E eu agora aproveitava também esta oportunidade para convidar todos os participantes neste seminário a preencherem um questionário que está disponível na caixa de mensagens desta aplicação. Este questionário para nós é muito importante no sentido de podermos melhorar comunicações futuras e de podermos também atender algumas situações que nos queiram colocar nesse questionário. Caríssimos, da minha parte é tudo. Não sei se fui cansativo, mas tentei, de facto, falar-vos um bocadinho do que é este projeto da transformação digital que nós temos em marcha e que eu pessoalmente acredito muito nele e acredito que seja uma necessidade do presente para melhorar o futuro. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado, Cândido Mendes, em representação e como Presidente da Associação dos Hotéis Rurais de Portugal, pela apresentação sucinta, clara, dos pressupostos e também das linhas de orientação deste projeto. E agora, então, vamos passar a uma segunda parte deste programa, em que ouviremos os nossos 3 convidados e depois de algumas questões que se levantarão aqui numa relação entre o moderador e os convidados que eu já apresentarei, abriremos também um pequeno período para a participação do público e aqui também vou pedir que, para além do preenchimento do inquérito, se tiverem questões, coloquem as questões também no chat de mensagens para que, de forma concisa e dirigida, elas possam ser lidas por nós e enviadas e colocadas depois aos convidados. Então, nós vamos ter três convidados que representam aqui 3 regiões de turismo do nosso país, sem qualquer tipo de ordem geográfica nem alfabética. Teremos Vítor Silva como Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo. Vamos ter também Gonçalo Castro Gomes, que é chefe do Núcleo de Apoio ao Investimento Turístico da Entidade Regional do Turismo Centro de Portugal. E teremos também Marco Gomes, na qualidade de Diretor Operacional da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal. Aos 3, eu também cumprimento e agradeço a disponibilidade. E antes, propriamente, de lançar as primeiras questões, eu vou colocar aqui algumas, eu não lhe posso chamar provocações, mas também talvez aqui algumas informações, alguns comentários, não só sobre aquilo que já foi dito, mas também, de alguma forma, algumas pistas para que depois possam ser comentadas e depois então lançarei, no final destes comentários, uma primeira questão que pediria que os 3
se pronunciassem sobre a mesma. Primeiro, enfim, em termos muito assim, um bocadinho globais e rápidos, dizer que esta transformação digital incorpora um pouco a exemplo do que já aqui foi dito, dois grupos de conceitos. Por um lado, o incremento digital. Já vimos que existem já muitos hotéis e muitas unidades que já desenvolvem ou já desenvolveram processos de transformação digital, e o da disrupção digital, no fundo, fazer a ponte para um outro mundo, mas também o digital como meio ou o digital como fim. Por outro lado, podemos falar aqui das necessidades básicas da transformação digital, das empresas turísticas, processos, métodos de transformação, das resistências, das dificuldades e do ciclo de vida dessa transformação. E todos, com certeza, todos vocês que vão participar neste debate, se deparam no dia-a-dia com estas realidades. De repente, parece que tudo o Covid levou, não é? Ou tudo o Covid transformou neste caso. Surgiram oportunidades de avanços tecnológicos, plataformas digitais, inteligência artificial, realidade aumentada, Big Data, etc. Muito recentemente, aliás, na semana passada, no final da semana passada, na revista Forbes, apontavam-se 6 grandes tendências que afetam a hospitalidade e a indústria do turismo. A primeira delas é a integração móvel. Todas as operações à distância de um smartphone ou de um telemóvel. A segunda grande tendência é a existência do tal concierge digital e o acesso aos chamados bots ou chatbots de conversação. De repente, nós podemos comunicar por mensagem escrita ou por voz 24 horas por dia e 7 dias por semana. Terceira grande tendência, a integração de tudo aquilo que é considerada a internet das coisas. Aproveitar tudo o que sabemos sobre o cliente para lhe proporcionar a melhor experiência, antecipação e forma de surpreender o cliente. Por outro, um booking cada vez mais instantâneo, um modelo de negócio que alguns entendem que deve ser cada vez mais próximo de uma automação a 360 graus. Quinta grande tendência, a reputação. Hoje, a partilha de opiniões, as comunidades de fãs, a melhoria do serviço por via das críticas, a transparência, mas ao mesmo tempo uma justiça implacável, imediata e por impulso. E por último, a realidade virtual e aumentada e a pergunta que no fundo eu lançaria como primeira questão para aquilo que vai ser o nosso debate, é se vocês acham, e eu dirigia como, digamos, para a primeira resposta ao Vítor Silva, se será possível que um turista possa viajar até Portugal substituindo os 4.000 euros, por exemplo, por uma viagem a Portugal, com o toque, com a relação, por um tour virtual, pelo território digital nacional ou pelo Alentejo, pagando apenas 400 euros. Ou seja, será que o digital alguma vez poderá substituir a relação humana, a relação direta? Será que esta realidade virtual e aumentada, para que alguns tanto pensam que podemos caminhar, será o futuro desta transformação digital? Ou esta transformação digital será muito mais um meio do que propriamente esse fim? Vítor Silva, e depois eu vou pedir que os restantes, o Marco Sousa e o Gonçalo também coloquem aqui as suas opiniões. Vítor Silva. Boa tarde a todos os que nos estão a ver e escutar. Agradecer, em primeiro lugar, à Associação dos Hotéis Rurais de Portugal, na presença do seu Presidente, Cândido Mendes, este convite que eu aceitei com muita alegria e prazer. Alegria e prazer. Esta pergunta que o João Abreu me faz, assim de repente, sem ter estado a pensar nisso, fez-me lembrar uma coisa que já ninguém fala, que é uma coisa muito curiosa, mas no século passado, nos anos 60, houve um pensador canadiano chamado Marshall McLuhan que dissertou sobre os meios de comunicação social, os mídia em inglês. Agora já existe a palavra em português que é os média, mas na altura não existia, a palavra era mídia.
e que dissertando sobre isso num livro que agora não me ocorre o nome, mas que eu li em inglês, penso que nunca teve tradução em português, mas isso também não é importante agora, em que ele tinha uma frase que ficou um claim, mas que já está esquecido, em que ele dizia que a mensagem é o meio. Isto é, o meio é a própria mensagem. O meio é mais importante que a mensagem. Bem, ele dizia isto num tom provocatório. Atenção, naquela altura, no meados dos anos 60, não havia internet, não havia sequer computadores pessoais. Não havia computadores pessoais, não havia internet, claro que não havia smartphones, não havia telemóveis, não havia nada disso. Não havia nada disso. Esta frase era um pouco provocatória porque ele não queria dizer literalmente que o meio abafasse a mensagem. O que ele queria dizer era que o meio através do qual se transmite a mensagem contamina a mensagem e muitas vezes é mais importante que a mensagem. Nós hoje, se ele vivesse hoje, ele daria saltos de alegria e seria de certeza multimilionário, porque iria a tudo que, desde do programa da Cristina a outros programas menos sérios do que da Cristina, como os dos comentadores ditos mais sérios, ou até o Ricardo Araújo Pereira, e com certeza faria fortunas falando nisto, porque se há o exemplo mais acabado em que a mensagem é quase e às vezes completamente abafada pelo meio, é o telemóvel. Eu pergunto a vocês, quantos de vocês já assistiram num restaurante, um casal que ia lá para um jantar romântico e cada um está agarrado ao seu telemóvel? A fazer o quê? A fazer o quê? É porque... E quem se esquece do telemóvel em casa? É gravíssimo. Uma pessoa que sai de casa e esquece-me do telemóvel. Pá, uma pessoa já não sabe o que é que há de fazer à sua vida. Mas porquê? É tanto por aquilo que o telemóvel nos pode transmitir, ou é uma sensação de orfandade quando já não temos o telemóvel junto de nós? Quando já não temos nada... eu ia dizer uma coisa, mas não posso dizer, porque há aqui senhoras em relação aos telemóveis e aos homens, não é? Mas, portanto, não vou dizer. Não vou, senão o Cândido Mendes nunca mais me convida para coisa nenhuma. Mas a verdade é que hoje, nós, quando não temos nada para fazer, estamos a brincar com o telemóvel. E eu digo isso dos homens e se calhar também das mulheres. Brincamos com o telemóvel. Temos nada para fazer. Lemos um livro, agarramos um livro, vemos um programa de televisão. Mesmo quando estamos a ver a televisão, a gente tem que estar sempre com o telemóvel. Portanto, isto não vai... eu não estou a deixar de responder àquilo que o João me perguntou. Estou apenas a tentar... A resposta é a seguinte. O que o João, ao fim e ao cabo, me perguntou é o seguinte. É que este meio de comunicação, que é o telemóvel, e podíamos aqui substituir o computador, através de uma viagem virtual, dispensaria a viagem ao local. Não, eu não creio que isso aconteça. Mas atenção, é um perigo. É um perigo se nós não soubermos utilizar corretamente nos nossos negócios aquilo que é o papel do telemóvel e aquilo que é o papel da pessoa. O Cândido Mendes, às vezes, dizia, ainda há pouco dizia na sua apresentação o seguinte: o concierge eletrónico permite-nos libertar mais tempo para o cliente. Pois é, mas o concierge era uma pessoa. Ó Cândido, peço desculpa ao meu amigo, não vai levar a mal. Mas há aqui uma certa... Quer dizer, deixamos de ter uma pessoa, não é? Para termos mais tempo para as pessoas. Mas porquê? A recepção de um hotel ou de um turismo rural não é fundamental. É mais importante a gente receber a pessoa ao balcão, ou a pessoa já vir com tudo e põe ali a app, que o meu amigo agora quer fazer, mete ali a app numa máquina qualquer, porque se calhar depois já nem precisa de ser lida pelo recepcionista. Mesmo mete a app e depois sai uma chave eletrónica e o cliente vai para o quarto. E é capaz de ter, reservou, trocou e-mails ou outra coisa qualquer com alguém pessoal, ou se calhar com um bot. Qualquer dia temos um bot a dar respostas standardizadas. Chega à recepção, tem o check-in, recolhe a chave, vai para o seu quarto. E o que é que ele contatou com uma pessoa? Isto é que é a experiência inovadora?
Isto é que é uma experiência diferenciadora? Ou isto é, estamos a substituir, voltando ao princípio da minha conversa, estamos a substituir aquilo que é a mensagem que a gente queria transmitir. Qual é a mensagem que a gente quer transmitir? Hospitalidade, amigo Cândido. A mensagem que a gente transmite no turismo rural é fundamentalmente esta. Hospitalidade. Sinta-se em sua casa. Sinta-se em sua casa. E o homem entra na nossa casa e não fala com ninguém. É como se fosse divorciado, não é? É como se fosse divorciado. É um solitário. Portanto, é preciso ter muito cuidado com isto. É preciso perceber qual é o limite, porque nós também temos uma palavra a dizer sobre isto. Porque as pessoas também podem revoltar-se sobre isto. A certa altura há alguém que diz, aliás o Cândido também disse ainda há pouco, disse, não, há pessoas que querem ser atendidas. Eu deixei de entrar num banco no dia em que eles me disseram que agora era tudo feito numa coisa. Nunca mais entrei num banco. Faço tudo cá fora. Eu adorava ir aos Correios. Gostava de falar com os senhores dos Correios. Gostava de ir falar num banco e ser atendido por uma pessoa. Eu gostava disso. A maioria das pessoas não gosta disso. Eu estou convencida que gostam. Olha, é só para acabar com isso, para mostrar como é que as novas tecnologias não resolvem tudo. Hoje estava a ler uma notícia num jornal que, por causa do confinamento e das pessoas utilizarem mais os meios tecnológicos, há menos relações sexuais do que havia de antes. E o quê? E agora temos mais tempo com a mulher. Agora tínhamos mais tempo. Então porquê é que praticamos mesmo? Praticamos menos porquê? Deixo só esta questão no ar. As outras, não esta. Né? Muito bem, muito bem. Vitor Silva, muito obrigado. Marcos Sousa, basicamente a mesma questão, e eu só acrescentava aqui um ponto. Para não evoluirmos no sentido de uma cada vez maior digitalização do turismo, será que a resposta desta hospitalidade que fala o Vitor Silva será desenharmos experiências cada vez mais de excelência? Muito boa tarde a todos. Antes de mais, pedir desculpa por no programa estava anunciado o meu presidente, Luís Pedro Martins, mas houve aqui uma reunião da Comissão de Coordenação de Urgência e ele não pôde estar presente. De qualquer forma, queria, em nome do Turismo do Porto e Norte, agradecer o convite, cumprimentar o Presidente da Associação dos Hotéis Rurais de Portugal, o meu amigo Cândido Mendes, o João Abreu, o Presidente Vitor Silva e o colega do Centro, o Gonçalo Castro Gomes. Bom, respondendo primeiro à pergunta do João e depois comentando um bocadinho as provocações do Presidente Vitor Silva, eu julgo que a experiência digital nunca irá substituir a questão da viagem e eu espero bem que não, e julgo que não. Isso nunca irá acontecer porque lhe faltará muita coisa, faltar-lhe-á vivenciar a experiência, faltar-lhe-á o viver as emoções, faltar-lhe-á o contacto com as pessoas, a tal hospitalidade, o cheiro, os próprios sabores, etc, tudo aquilo que contribui para uma experiência de viagem. Agora, eu acho que todas estas ferramentas são necessárias e o caminho será este, e possivelmente o fim também será este, mas isto também nos traz aqui algumas questões que eu gostaria de falar. Hoje em dia, através destas novas ferramentas, essencialmente nas ferramentas de comunicação e de divulgação e de promoção, hoje em dia a maior parte das campanhas, não é, são todas bem elaboradas, com imagens muito apelativas, com o tal storytelling que é criado através destas campanhas para fazer com que o consumidor nos visite, ou então para apelar à curiosidade do consumidor pelo destino. Mas aqui o perigo que há é nós criarmos expectativas que depois não serão correspondidas na própria... Estão a ouvir bem? Sim, deixámos de ouvir por um bocadinho, mas agora sim. Muito bem. Então, essa é uma das ameaças que há, ou seja, nós temos que saber corresponder às expectativas que vamos criando nas campanhas que vamos lançando. E hoje em dia todos temos essa noção que as campanhas são cada vez mais bem elaboradas, essa apetência, esse despertar de curiosidade nas ações de promoção são cada vez maiores,
Portanto, nós temos que saber dar resposta àquilo que são as expectativas que criamos através desta campanha, porque se o turista cria essas expectativas, eu aqui quando falo nestas expectativas, são falsas expectativas, não é? Depois a sua experiência não correspondendo vai ser uma má experiência e depois no futuro todos iremos pagar por isso. Em relação às provocações que o Presidente Vítor Silva falou, eu julgo que aqui tem que haver um equilíbrio, esta questão do mundo digital e da transição digital e na forma como as empresas têm que trabalhar neste novo paradigma. Isso necessariamente tem que acontecer, as empresas têm que ser competitivas, nós vivemos à escala global, mas julgo que deve haver aqui um equilíbrio. Nós devemos criar estas tais ferramentas que foram, por exemplo, apresentadas no projeto que o Presidente Cândido Mendes apresentou, mas ao mesmo tempo também temos de saber dar resposta e ter esses serviços que o Presidente Vítor Silva falou, não é? O contacto pessoal, a questão da hospitalidade, a questão do cliente se sentir o único e de se sentir uma pessoa e a tal questão humanizada e a questão humana e da proximidade entre o cliente nunca poderá desaparecer. Julgo que aqui também poderemos ter aqui uma solução também de pedagogia, ou seja, oferecer esses tais serviços e aqui, entre aspas, obrigar quase o cliente a adotar algumas dessas ferramentas que serão boas tanto para o próprio cliente como para as próprias empresas, mas ao mesmo tempo não podemos descurar esse caráter pessoal, esse caráter único que é a relação entre os humanos e muito mais quando estamos a falar do turismo rural, que é isso que as pessoas procuram, não é? Que é um atendimento personalizado, é viverem essas experiências únicas. Portanto, eu julgo que aqui o segredo, digamos assim, será esse equilíbrio entre aquilo que são essas ferramentas e aquilo que é a relação entre o cliente e entre a empresa ou o fornecedor de serviços. Muito bem. Marco Gomes, muito obrigado. Eu vou agora pedir ao Gonçalo Castro Gomes, vou só introduzir aqui duas notas a propósito daquilo que o Marco também disse. Há dias eu participei num outro seminário com a presença de alguns bloggers e um deles dizia, nomeadamente, que neste momento a transparência e a genuinidade são defendidas por um conjunto de bloggers que, por exemplo, não utilizam o Photoshop, ou seja, não querem enganar, querem dotar as suas reportagens, as suas fotografias do máximo de verdade. E este é um exemplo. E outra nota que achei curiosa também há dias, de uma blogger brasileira que falava do marketing turístico de gentileza, ou seja, como é que através da internet nós conseguimos transportar para o cliente que está do outro lado do mundo que nós somos hospitaleiros, que somos gentis, que sabemos receber. E, portanto, esse é o grande desafio. Por um lado, utilizarmos toda esta transformação digital, mas, por outro lado, conseguirmos ser cada vez mais um destino da excelência, pela genuinidade, pela autenticidade, pela humanização. Gonçalo Castro Gomes, como é que vocês, no centro e para o mundo, conseguem esta transformação digital humanizada? Boa tarde a todos. Antes de mais, eu queria só dizer duas notas prévias. Eu não sou o Dr. Pedro Machado, como já viram que estava no cartaz. O Dr. Pedro Machado hoje está de castigo. Ele está a ser júri de provas de concursos internos, portanto foi mesmo impossível para ele, vai estar durante toda a tarde a fazer essas provas, e queria em nome dele agradecer o convite que nos foi dirigido ao Presidente Cândido Mendes e cumprimentar-vos a todos, parceiros de painel e ao moderador e a todos os organizadores e todos os presentes nesta sessão. Segunda nota prévia tem a ver com um cumprimento que quero dirigir ao Presidente Cândido Mendes pela oportunidade de um programa desta natureza em todas as suas vertentes. A mim parece-me absolutamente fundamental que isto surja e que surja de forma alargada e que possamos, em conjunto, e é isto que é importante, e disponibilizo-me desde já para fazer a divulgação deste programa junto de todas as nossas empresas, não só hotéis rurais, como todo o turismo em espaço rural, porque julgo que é alargado a toda a realidade do turismo em espaço rural,
pedia-vos depois a informação completa para que nós pudéssemos imediatamente pôr todo o nosso TER em contacto com esta realidade e com esta oportunidade, da mesma forma que, por exemplo, temos parcerias no âmbito da sustentabilidade com a Biosfera Portugal, com a ABAE. Isto são questões absolutamente fundamentais e diferenciadoras daquilo que queremos que seja o destino centro de Portugal. Agora, só numa fase, agora já respondendo à questão, e à primeira questão, essencialmente. Eu não trabalho no lado da promoção, eu trabalho na parte do apoio ao investimento turístico, portanto não tenho aqui uma opinião muito avalizada relativamente a questões relacionadas com a promoção, mas tenho um relacionamento concreto e imediato, diário, com as empresas do setor do turismo, nomeadamente do turismo em espaço rural. Relativamente à minha opinião sobre aquilo que me foi solicitado no início, eu não vejo que a tecnologia e que todas estas soluções tecnológicas, que são todas mais do que bem-vindas, vão, de alguma forma, alguma vez, substituir a experiência. A experiência vai ser sempre fundamental. Quando muito, estas novas soluções poderão potenciar o interesse e a vontade de o turista experimentar determinado destino. E mesmo que exista alguma preocupação, por exemplo, estou-me a lembrar de uma questão que é muito relevante relacionada com estas questões das automatizações, nomeadamente de alguns serviços. Nunca vai ser substituída a necessidade do contacto direto. As pessoas que vêm experimentar um destino, vêm pelas experiências, vêm pelo contacto. Como em quase todas as coisas boas na vida, é a experiência de preferência com todos os sentidos que faz com que o turista fique satisfeito. Portanto, não me parece que, de alguma forma, estas questões virtuais e algumas soluções tecnológicas venham substituir a experiência e a vontade do turista na experiência. Aliás, as últimas tendências vêm no sentido absolutamente oposto. Cada vez mais o turista quer experimentar aquilo que é genuíno e que é real do destino a que se está a dirigir. Nomeadamente experiências de turismo criativo. As pessoas querem saber o que é que acontece lá e querem experimentar no destino aquilo que as pessoas que lá vivem fazem e que é a sua cultura e que são as suas tradições. Portanto, não me parece, bem pelo contrário, que as soluções tecnológicas sejam uma ameaça neste sentido. E do ponto de vista dos recursos humanos, ainda que não seja substituído em completo, mas há uma série de questões burocráticas que poderão ser substituídas por automatização, existe também a possibilidade de as pessoas que estão ao serviço do setor do turismo, as empresas nomeadamente, poderem dedicar-se a outras áreas, nomeadamente aquela que estamos aqui a falar. A transformação digital inclui também uma aposta na comunicação. E um funcionário, alguém que trabalha no setor do turismo, está habituado ao multitasking, como é natural e como todos sabemos. E é importante que as empresas incorporem, todas elas, questões relacionadas com o marketing digital, com a comunicação, e que possam cada vez mais internamente desenvolver ações nesse sentido, trazendo também mais-valias para a empresa onde estão a trabalhar. Portanto, eu não vejo isto do lado da ameaça, vejo do lado da oportunidade, em todas as vertentes que possam ser consideradas neste âmbito. Bem, Gonçalo Carlos Gomes, muito obrigado. Entretanto, temos aqui um comentário do António Martinho que diz, por exemplo, que está convencido que o turista, quando escolhe uma unidade de turismo rural, quer algo diferente da impessoalidade da hotelaria tradicional e, portanto, ou seja, no fundo, acaba por corroborar aquilo que agora o Gonçalo Castro Gomes acabou de dizer. Vamos avançar um bocadinho, agora num sentido um pouco mais micro, ou seja, vamos tentar entrar nas próprias unidades de turismo em espaço rural, e a pergunta que eu vou dirigir agora, vamos alternar as questões pelos três convidados. Eu dirigia agora ao Marco Gomes, há bocado foi o segundo, agora será o primeiro a responder, a quem eu vou dirigir a pergunta, e basicamente é esta: fazendo uma espécie de análise SWOT entre as forças e as fraquezas do turismo em espaço rural, das unidades em espaço rural, há alguma noção, alguma percepção
das necessidades efetivas dessa transformação digital? Ou seja, será mais na comunicação, será sobretudo na própria gestão do negócio, será na definição do produto? Onde é que essa transformação digital será mais necessária, até para não violar estes princípios da exclusividade, da autenticidade, da genuinidade? Marco, onde é que acham, e sobretudo se calhar tomando o Norte como uma amostra para esta conversa, onde é que as empresas precisarão, e sobretudo as unidades mais pequenas, onde é que elas precisarão de investir mais neste processo de transformação digital? E onde é que este projeto pode ser mais útil para essas unidades que vão precisar de chegar mais longe e nesta fase de atingir clientes que de outra forma nunca saberiam da existência dessas pequenas unidades? Bom, fazendo também um bocadinho jus à minha costela de trabalhar na promoção, julgo que a comunicação será aquilo que ao nível aqui da região do Porto e Norte, as empresas têm que trabalhar e tem que existir aqui um esforço de desenvolvimento dessas ferramentas. Embora também todos os processos sejam anteriores ou posteriores, também sejam importantes. E mesmo na apresentação que o Cândido Mendes referiu, muito versada naquilo que também é a promoção, naquilo que são os canais da venda, há sempre aqui um aspecto anterior, que é a própria gestão das unidades. Eu estou plenamente de acordo que a maior ameaça é a resistência à mudança, não é? Essa será o maior perigo de toda esta transformação digital das empresas. Mas há aqui todos estes processos internos também que sem adaptação a estas novas tecnologias será um peso muito grande para as empresas. E eu aqui falo, nomeadamente na questão, por exemplo, do tempo, não é? Da gestão do próprio tempo, que se houver ferramentas tecnológicas, o tempo que o colaborador vai despender nesses processos será sempre muito, muito menor. Estamos aqui a falar também na redução, por exemplo, do uso do papel, que também o Cândido Mendes falou. Aqui o tempo de resposta será sempre mais rápido e, acima de tudo, também a redução dos erros. Portanto, eu julgo que todos os processos são importantes. Agora, sem comunicar, sem haver aqui uma comunicação efetiva, uma comunicação segmentada, moderna e que utilize todos estes canais digitais que estão ao alcance de todos hoje em dia, a empresa e a unidade não irá sobreviver. Portanto, eu julgo que essa terá que ser a maior aposta por parte dos empresários, porque é como eu digo e reforço, sem haver aqui uma comunicação efetiva. Hoje não basta apenas ter um site ou ter o Facebook da própria empresa, é preciso muito mais que isso. É preciso caminhar noutro sentido, num sentido muito mais global, muito mais lato, muito mais segmentado, muito mais de monitorização até das próprias ferramentas de informação. É preciso saber aquilo que são as tendências de quem nos procura, de quem nos visita, de quem efetua as reservas, das suas próprias motivações, e as empresas e os próprios destinos têm que caminhar nesse sentido. Muito bem. Obrigado, Marco. Vítor Silva, um bocadinho a mesma questão, ou seja, este desafio de combinar a autenticidade com a genuinidade com o grande objetivo de fazer chegar mais longe a informação, a comunicação. Não podemos esquecer aquela velha máxima do marketing, não é, que diz que o modelo AIDA, primeiro temos que chamar a atenção, depois temos que despertar o interesse, depois temos que tornar esse interesse em desejo, e só depois é que o cliente eventualmente virá até nós. E, portanto, a comunicação vai ser fundamental, e é nessa comunicação que a transformação digital se deverá centrar, ou, pela sua experiência, pelo conhecimento que tem das unidades, acha que esta transformação digital, a par da comunicação, tem outros desafios, e quais são estes desafios que gostava aqui de nos deixar, e sobretudo deixar para quem nos está a ouvir? Bem, eu não sou, nem nunca fui, e presumo que nunca serei diretor de ou proprietário de uma unidade deste tipo, não é? De restaurantes, sim, que ainda fui durante muitos anos dono de um restaurante, mas de uma unidade hoteleira não. E, portanto, dificilmente me coloco na pele
de um diretor de um hotel ou de uma unidade de turismo em espaço rural. Eu penso que o grande problema que o turismo em espaço rural tem é a dimensão. É a sua dimensão, é um microcosmos e que, à partida, aparentemente está desfavorecido em relação a uma grande unidade hoteleira. E já nem falo nas cadeias hoteleiras. O Cândido Mendes, às vezes, há pouco na sua apresentação, falava precisamente nisso, que uma grande unidade hoteleira, uma grande cadeia hoteleira pode ter pessoas vocacionadas só para determinadas tarefas. Numa unidade em espaço rural isso não pode acontecer. A polivalência é mais importante, desde o diretor, o dono, até a pessoa que carrega as malas, se for o caso disso. Portanto, a dimensão é o grande problema sempre que se tem neste mundo. E este mundo é o mundo de tubarões. Agora, o que é que o turismo em espaço rural tem que é a sua grande vantagem? É completamente diferente dos outros. É a sua diferenciação, a sua autenticidade. Porque quando a gente vai para cadeias hoteleiras, se a gente ficar, por exemplo, se passa publicidade nos Ibis, eu sou capaz de ficar no Ibis em Londres, que é exatamente igual. As portas das casas de banho, as bacias das casas de banho, as camas, as mesas de cabeceira são iguais em todo lado. Embora eles tenham vários níveis, mas conforme o nível, aquilo é tudo igual. O turismo em espaço rural, precisamente o que tem é a sua autenticidade. É a sua grande arma. A sua grande arma é essa. Mas essa arma tem que chegar ao conhecimento, do cliente que temos a atingir. Aqui eu estou perfeitamente de acordo com o Marco, quando ele diz que é a questão da comunicação. É a questão da comunicação. Mas essa questão da comunicação é muito difícil ser atingida isoladamente. É muito difícil. Porque uma pequena unidade, um turismo rural, não tem capacidades financeiras. Não é um meio tecnológico, não basta a gente ter acesso à internet. Isso não chega. Toda a gente está na internet. Portanto, não chega já a estar na internet. É preciso chegar ao nosso objetivo. Ora, uma pequena unidade de espaço rural, não sei que seja completamente icónica, mas a esmagadora maioria não tem, enfim, não tem essa classificação, só tem uma maneira de fazer, é associação. E por isso uma associação, como é a Associação dos Hotéis Rurais de Portugal, ou outras associações, as Heranças no Alentejo, nós temos feito um trabalho, o Cândido poderá falar nisso melhor que eu, nos últimos anos, e agora a pandemia atrasou isto um pedacinho, um trabalho conjunto entre as Heranças do Alentejo, a Associação dos Hotéis Rurais de Portugal, em que envolvemos a região centro e a região Alentejo. E eu gostaria, vamos ver se as condições nos permitem, que a gente alargasse isto ao Porto e Norte. O Marco ouça com atenção aquilo que eu estou dizendo, não é? Mas eu depois também falo com o Luís, não há crise nenhuma, também falo com o Luís. E também gostaria que isto se alargasse ao Algarve. Para quê? Para ganharmos escala. Porque a comunicação através da associação, não estou a dizer de uma associação específica, estou a dizer da associação em geral, ganha a escala que nos permite transmitir isso ao nosso objetivo final. Portanto, perceber e manter aquilo que é fundamental no turismo em espaço rural, independentemente dos meios tecnológicos. Isso para mim, o Gonçalo falou muito bem no equilíbrio que se tem que atingir. Eu disse foi as ameaças. É não passar a linha vermelha. É perceber onde é que as novas tecnologias nos ajudam e perceber quando é que elas podem despersonalizar aquilo que é o core business do turismo rural, que é a tal hospitalidade que eu falei. É preciso perceber isso. Não sei, mas todos temos que utilizar. Hoje nós não podemos ter uma relação com os clientes que estamos com meia hora de atraso, nem um quarto de hora. A comunicação com os clientes tem que ser imediata. Isso é fundamental. Isso é aquilo que é básico. Hoje temos que o fazer. Atenção que há 20 anos atrás, eu lembro-me quando vim para o turismo, já neste século, no princípio do século, grande parte, eu não vou dizer a maior parte, também não sou capaz de ter estatísticas, mas uma parte muito significativa das unidades de turismo em espaço rural não tinham sequer um site.
grande parte delas não tinham acesso à internet. E depois chegava lá um cliente e dizia, opá, você não tem internet, vou-me embora. Não é? Porque aquela teoria também de que um tipo vai para o espaço, vai para o turismo em espaço rural e quer estar isolado do mundo. Não quer nada estar isolado do mundo. Hoje já ninguém consegue estar isolado do mundo. Lembra-se, o Cândido Mendes lembra-se disso perfeitamente, quando havia muitas unidades, televisão cá em casa não entra. Lembra-se disso, o Cândido Mendes. Alguém hoje se atreve a não ter uma televisão com não sei quantos canais, seja em que tipo de alojamento for, porque o cliente quer. E aqui a procura comanda a oferta. Portanto, a gente tem que perceber o que é que mantemos, o que é que damos satisfação ao cliente, mas mantendo a nossa autenticidade. E depois comunicámo-la. Mas para comunicar necessitamos de nos associar. Todos juntos é que somos mais fortes. É o que se costuma dizer agora. É isto. Muito bem. Então, Silva, muito obrigado. E vou agora passar novamente ao Gonçalo Castro Gomes e sempre introduzir aqui, digamos, alguma evolução na conversa. Nós estamos a centrar-nos muito na unidade, na gestão das próprias unidades de oferta turística e hoteleira. E eu vou agora, talvez, pedir que o Gonçalo veja esta questão do ponto de vista do cliente. Nós hoje assistimos a algumas tendências. Uma das tendências mais recentes é, por exemplo, ainda ontem ou antes de ontem, eu ouvia alguns hoteleiros falar de uma preocupação em atingir os chamados nómadas digitais. Ou seja, há um conjunto de pessoas que há alguns anos atrás ou alguns meses atrás queriam viajar pelo mundo, queriam viajar por lugares distintos, por lugares de interior, rurais, e se calhar não se preocupavam com a internet, mas nós hoje temos aqui um conjunto de pessoas que, para além de viajarem, trabalham e para os quais a internet é fundamental. Ou seja, aquela situação de nós estarmos numa unidade de turismo rural excepcional, de grande qualidade, mas que tem o problema de não ter uma boa captação, por exemplo, de uma rede de internet, pode ser hoje um problema. E esta questão é fundamental. Digamos, eu queria tocar lá aqui. Na sua perspectiva de alguém que está dentro do turismo, e do ponto de vista até do investimento, das preocupações dos municípios, das regiões, considera que esta é uma preocupação que está ultrapassada, ou ainda há muito a fazer para que verdadeiramente todos aqueles que são ou não nómadas digitais ou outros possam ter isto que hoje é básico, que é ter internet, mas que de alguma maneira nós ainda vamos por esse país, eu tenho ido por esse país fora, e às vezes tenho que me deslocar de um sítio para o outro do hotel para apanhar a rede internet. Portanto, acha que isto ainda é um problema e que poderá ser ultrapassado, e nós podemos ter sítios autênticos, diferenciados, fantásticos, e ao mesmo tempo, digamos, com esta oferta de estarmos perante o mundo e estarmos próximos do mundo? Essa questão não podia haver em melhor altura. Nós estamos precisamente, do lado da nossa promoção, a estruturar a oferta relacionada com o nomadismo digital. Amanhã temos uma sessão, já agora convido-vos a todos a participar, relativamente àquilo que está a ser desenvolvido precisamente no âmbito desta questão, desenvolvido pelo lado da promoção, e na sequência já dos primeiros contactos que têm sido desenvolvidos, e por outras questões também, também daquelas que já abordei, relacionadas com a nossa relação com as empresas. Nós temos essa questão em muitos locais, em territórios de baixa densidade, claramente, da dificuldade de acesso a um nível suficiente de cobertura de rede. Portanto, há muito a fazer também nesse campo, e aí temos que nos juntar todos, claramente. Aí para fazer lobby temos que nos juntar todos, entidades regionais, com as associações e os empresários, para fazer lobby juntos de quem pode alterar essas questões. Mas é uma questão extremamente relevante e para a qual temos de estar preparados e temos de trabalhar em conjunto. Ainda dentro da questão principal, eu queria aqui juntar alguns dados. Como vos disse, não trabalho do lado da promoção, mas trabalho do lado do apoio ao investimento e principalmente do fornecimento de dados de apoio à decisão.
Nesse âmbito, e no âmbito da questão principal que colocou, inicial, nós fizemos aqui um estudo em 2019 apenas para empreendimentos turísticos, incluindo aqui o Termas, não fazendo aqui a divisão, e vou-lhe dar alguns dados da região centro que havia em 2019 relativamente a um estudo que estamos agora a retomar para fazer também comparações para ver que evolução é que aconteceu. Nós tínhamos 8% dos nossos empreendimentos turísticos sem presença digital. Sem presença digital. 8% nos dias que correm. Tínhamos, por exemplo, 57% a permitir fazer reservas no seu site. Mas 72% destes que permitiam reservas, estávamos a falar de sistemas completamente rudimentares. Aqui estamos a pôr de lado questões de ligação a bookings e plataformas semelhantes, nos próprios sites, dos próprios empreendimentos. Mais duas questões relevantes relacionadas com este estudo. Apenas 18% apresentavam vídeos. E aqui uma que é a que me preocupa mais, no âmbito deste estudo que nós fizemos, apenas 56% das unidades tinham informação em mais do que uma língua, quando nós estamos a comunicar para o mundo. Portanto, a resposta é claramente a comunicação. É claramente na comunicação que nós podemos fazer a diferença e introduzir alterações e desenvolver novos projetos, sempre em associação, garantidamente. Obviamente que a maior parte das unidades de turismo e espaço rural são micro e pequenas empresas que não têm recursos humanos suficientes para fazer face a todas estas necessidades e a estes estímulos, que são estímulos que os nossos clientes procuram. Portanto, temos aqui um longo caminho a percorrer e partindo destes números não há qualquer tipo de dúvida que temos muito a fazer. Sempre em associação, conforme o Presidente Vítor Silva disse, porque é a única forma de conseguirmos atingir os nossos objetivos de uma forma global. Muito bem. Muito obrigado, Gonçalo. Nós estamos num período difícil, estamos num período de pandemia. Não sabemos se estamos numa segunda fase, numa terceira, à porta de uma quarta, à porta de uma terceira. Portanto, há muitas dificuldades e há aqui questões que são questões muito macro. O comportamento da aviação comercial, toda esta questão da abertura ou não das fronteiras, o comportamento dos diferentes países, as diferentes fases e planos de vacinação na Europa, fora da Europa. Portanto, há aqui um conjunto de decisões que ultrapassam as pequenas unidades, que ultrapassam mesmo o turismo em Portugal. Mas centrando-nos agora na pandemia, e eu começaria novamente agora pelo Gonçalo Castro Gomes, e depois faria novamente a passagem pelos outros convidados. Acha que esta pandemia veio acentuar e de alguma forma deixou aqui algum lastro de transformações e de investimentos que ocorreram no turismo e que de alguma forma vão ficar? Ou seja, a necessidade de comunicar, a necessidade, por exemplo, que algumas cidades, eu estou-me a lembrar aqui de cidades europeias como Amsterdão, que rapidamente se prepararam para fazer tours virtuais, os museus adaptaram-se, as casas de turismo passaram a permitir as visitas aos jardins. Eu diria que praticamente só os sentidos, na verdade, não conseguiram ter essa, digamos, nós não conseguimos ter acesso à totalidade dos sentidos, mas do ponto de vista visual, do ponto de vista do movimento, da animação, da imagem, houve aqui trabalho muito, muito, muito grande. O período pós-pandemia vai ser um período de grandes transformações digitais, em termos até de opinião pessoal. Vai haver, digamos, uma sequência daquilo que tem acontecido, nomeadamente até pela obrigação, pela necessidade destas plataformas, por exemplo. Será que nós vamos continuar a fazer reuniões? Será que nós vamos continuar a fazer webinars através da internet, através das plataformas? Ou, de alguma maneira, será apenas um período limitado e tudo vai voltar digamos, àquilo que era antes? A transformação digital vai passar também, digamos, por uma afirmação
de novas tecnologias no pós-pandemia, ou de alguma forma nós regressaremos ao pré-pandemia e àquilo que estávamos habituados? Bom, em primeiro lugar temos a questão da emergência, não é? Esta questão é essencial, e neste momento tivemos todos de nos adaptar, e as empresas tiveram de se adaptar, algumas conseguiram melhor do que outras, como é óbvio, mas também nos despertou para a necessidade, e aqui estou a falar do ponto de vista das empresas, para a necessidade de diversificar, ponto número 1, de flexibilizar. Em alguns casos isso não é possível, mas, por exemplo, basta olhar para o setor da restauração e uma série de restaurantes tradicionais por todo o país que tiveram que se adaptar e encontraram novas formas de fazer negócio porque lhes estava impossibilitada uma nova forma, a forma tradicional de o fazer. Garantidamente que as empresas ficaram mais despertas para a necessidade de flexibilizar e de diversificar atividades. Eu posso dar alguns exemplos que não são a regra, mas houve exemplos, por exemplo, de empresas de animação turística que começaram a desenvolver alguns projetos no âmbito virtual, mas por necessidade, obviamente que no fim desejamos todos que tudo volte à normalidade, nomeadamente na animação turística, obviamente no alojamento e até na restauração, mesmo das questões do takeaway, de tudo mais que foi implementado, nós queremos todos que volte à normalidade e é assim que desejamos. Claro que houve uma série de oportunidades que foram criadas e eu aqui também quero frisar o trabalho fantástico que o Turismo Portugal tem desenvolvido no âmbito da Academia Digital, nomeadamente os programas de upgrade digital e upgrade de sustentabilidade, para ajudarem as empresas a capacitarem-se para inovarem no futuro e terem uma oferta cada vez mais abrangente e mais qualificada para receber os turistas. Eu vou só dar aqui um exemplo, porque isto foi algo que acompanhei. Nós tínhamos, a partir de certa altura, sessões em que estavam 900 pessoas ligadas do Turismo Portugal relativamente aos programas de upgrade digital. Portanto, há aqui uma apetência, também há tempo, infelizmente, para isto, mas há, obviamente, uma apetência por estas questões que foi provocada também pela pandemia e pela impossibilidade de as empresas elaborarem normalmente. Por outro lado, eu vou dar-vos um exemplo que não é tão positivo deste ponto de vista. Nós estamos a desenvolver neste momento, por exemplo, um programa de inovação aberta em parceria com a Rede de Incubadoras da Região Centro e tudo aconteceu no âmbito desta pandemia. Portanto, e nós contactámos todas as nossas empresas das áreas principais do setor do turismo, as mais tradicionais. E desse universo de cerca de 2.500, 3.000 empresas que foram contactadas, nós tivemos 40 empresas que pretenderam lançar um desafio que posteriormente startups iriam desenvolver através de soluções tecnológicas. Isto é um número extremamente pequeno. Isto vai encontrar aquilo que foi dito no início pelo Presidente Cândido Mendes. Ainda existe, e apesar de estarmos em plena pandemia e com todas as dificuldades, uma enorme resistência à mudança. Eu confesso que estava à espera de receber centenas de candidaturas, em especial nesta fase. Portanto, continua a haver esta resistência à mudança. E um dos nossos principais papéis, representantes de entidades públicas, sejam o decisor, sejam os técnicos, sejam entidades públicas ou privadas e associativas, o papel que nós devemos desempenhar neste âmbito é precisamente o de elucidar e o de divulgar a necessidade da transformação das empresas. Claramente esse deve ser o nosso papel. Muito bem. Gonçalo, muito obrigado. Nós temos chegado aqui, penso eu, não uma conclusão, mas há algo que é mais ou menos transversal, esta ideia de que, ao nível da comunicação, ao nível dos conteúdos, houve, sem dúvida nenhuma, neste período, um grande desenvolvimento. Muitas empresas, muitas associações se preocuparam em comunicar melhor, em adaptar-se às novas formas de comunicação. Muitas desenvolveram novos conteúdos. A gestão também, ela própria, passou a adaptar-se à crise, a circunstâncias completamente diferentes e difíceis. E eu deixava agora aqui uma questão ao Marco Gomes, no sentido de Marco Sousa, no sentido de uma opinião pessoal também da sua experiência.
todos estes desenvolvimentos do check-in online, por exemplo, o concierge eletrónico, a questão da automação, da robotização até enfim, de alguns serviços, será uma moda passageira? Será algo que alguns vão adotar? Acha que de alguma maneira isso é possível de ser combinado dentro deste processo de transformação digital no âmbito das unidades de turismo rural? Ou seja, é possível compatibilizar aquela autenticidade que falávamos com alguns elementos deste género? Eu lembro, por exemplo, que no alojamento local nós muitas vezes não vemos o proprietário, não somos recebidos por pessoas, utilizamos cartões, utilizamos passwords. De alguma maneira isso pode ser algo a ser implementado, ou então, em alternativa, um exemplo que eu tenho aqui de uma casa que conheço, em que as pessoas são recebidas pela dona Ana, o jardineiro está na casa e também recebe as pessoas e cumprimenta as pessoas podem continuar a ir às árvores buscar as laranjas, a fruta, a beber o sumo de manhã, mas com gente da terra, gente do lugar, que conhece as tradições, que vai fazer uma caminhada com essas pessoas. De que forma é que, por exemplo, procedimentos como o check-in online e o concierge eletrónico vieram para ficar? São tendências que de alguma maneira se vão implementar ou podem ser apenas modas passageiras? Eu julgo que não será uma moda passageira, mas volto aqui a reforçar aquilo que disse no início. Eu julgo que tem que haver aqui um equilíbrio. Essas ferramentas são importantes, devem ser implementadas, mas há aqui uma máxima que o Presidente Vítor Silva há pouco disse, que é a oferta sobrepõe-se àquilo que é, não é? Ou a procura sobrepõe-se àquilo que é a oferta, ou seja, há clientes que, por exemplo, no alojamento local, que a expectativa deles será uma, mas agora quem vai para um turismo no espaço rural, a expectativa deles será serem recebidos por uma pessoa, será tomarem o tal pequeno almoço e o sumo, será serem recebidos pelo proprietário do estabelecimento. Portanto, eu julgo, volto a reforçar aqui, eu acho que tem que haver um equilíbrio, implementar sim essas ferramentas que serão vitais, quer para a empresa, quer para o cliente, mas não descurando nunca aquilo que nós temos conversado aqui, que é o aspecto mais humano, o aspecto mais pessoal. Porque repara, eu acho que muita coisa mudou, não é? Não mudou tudo, mas muita coisa mudou e há muita coisa que veio para ficar. E por exemplo, recordo-me aqui, por exemplo, em termos de destino Portugal, quer dizer, a segurança era um dos maiores ativos que nós tínhamos, não é? Mas não é a segurança hoje que todos os destinos e se calhar todas as empresas tentam passar, não é? Hoje a grande preocupação que temos na mensagem que passamos é que somos um destino seguro em termos daquilo que é a saúde pública, em termos daquilo que é estas questões da pandemia, num futuro muito próximo ou já amanhã a questão de sermos um destino com uma taxa de vacinação elevada e que as empresas dão resposta a todos estes cuidados de higiene. Portanto, hoje em dia tudo isso é uma preocupação iminente e provavelmente é a primeira mensagem do que de qualquer destino ou qualquer empresa quer passar, além dos lugares tranquilos, sem grandes aglutinações de pessoas, e no passado não era assim. Portanto, eu acho que muita coisa mudou, nem tudo mudou. Agora, isso não será uma moda passageira. Acho que há comportamentos que se vão manter. As empresas, necessariamente, os próprios destinos têm que adaptar aqui algumas mudanças, e essas mudanças, julgo eu, que vão ser para ficar. Embora, mais uma vez, eu acho que tem que haver aqui sempre um equilíbrio entre aquilo que são estas novas ferramentas, estas novas tecnologias, e aquilo que é a experiência, que é aquilo que o cliente mais deseja e aquilo que o cliente mais procura. Porque, repare, se nós tivermos essas ferramentas, não é? Quer dizer, não há nenhuma ferramenta que substitua o facto de ser bem recebido. Um cliente do mercado nórdico não é numa experiência digital que vai sentir o sol que tem aqui o nosso destino, não é? Não vai sentir a experiência de que é estar numa Quinta do Douro a fazer uma prova de vinho do Porto.
ou a ter uma experiência radical no Parque do Alvão, ou subir à Torre dos Clérigos. Quer dizer, são coisas inultrapassáveis. Agora é preciso aqui um equilíbrio, utilizar essas ferramentas que serão essenciais, seja na comunicação, seja até na própria gestão das empresas, seja depois em tudo o que é associado àquilo que são as expectativas e as motivações do cliente. Muito bem, Marco, muito obrigado. Nós estamos praticamente a terminar esta parte. Depois eu alertava, se alguém quiser colocar alguma questão, eu gostava que deixassem no chat algumas questões ou alguns comentários que eu depois também posso ler, e eu dirigiria agora ao Vítor Silva a última questão, muito relacionada aqui com estas questões dos conteúdos e das experiências, que nós já percebemos que são também uma daquelas conclusões que todos acabamos por retirar como elementos diferenciadores do destino Portugal, qualquer que seja a região de que estejamos a falar. Eu tomei aqui algumas notas, curiosamente, daquilo que no fundo é a nova inteligência das organizações neste tempo, contarmos histórias, sermos empáticos, desenharmos experiências, sermos sensoriais, afirmarmos os detalhes, conseguirmos surpreender através das improbabilidades, sermos surpreendentes, afirmarmos um conceito, e neste caso a pergunta para o Vítor Silva era um bocadinho esta. Neste tempo de pandemia, neste tempo de crescente digitalização, o nosso conceito de turismo rural deve assentar em alguns pilares. No seu entender, quais são os pilares em que nós podemos comunicar ruralidade, podemos comunicar destinos em espaço rural, podemos comunicar essa tal distinção ou esses elementos distintivos que configuram o produto turístico rural português? Eu vou dizer uma coisa que é para não fugir à regra, que é para... Eu gosto de ser polémico, não porque para mar aos cucos, mas porque penso que, mesmo que eu não diga coisas muito certas, e raramente as digo, elas provocam nos outros a possibilidade de abordar essas questões, se calhar, da maneira mais correta. Bem, nesse sentido, eu vou dizer uma daquelas disparates que eu costumo dizer. A primeira não é um disparate, mas a segunda talvez seja. A natureza humana é a mesma, desde há centenas ou milhões de anos, desde que o Homo sapiens está sobre a Terra, a natureza humana não mudou nada. Não é pelo facto de usarmos jeans, aviões e internet que a natureza humana mudou. Não mudou nada. Nada. Os nossos sentimentos são os mesmos. Desse ponto de vista, agora a parte mais polémica. Eu acho que os turistas são iguais desde que há turismo. Por que é que as pessoas se deslocam? A não ser que sejam obrigados a deslocar, não é? Há pessoas que por motivos profissionais ou porque são obrigadas mesmo. Agora, quando as pessoas se deslocam por vontade própria, arbitrariamente, o que é que procuram? É diferente daquilo que procuram hoje. Quando se fala das experiências e não sei o quê. Então, mas, quer dizer, aqueles ingleses começaram a ir para a Toscânia há centenas de anos, o que é que andavam à procura? Andavam à procura de quê? Não era de ter experiências novas? Não era de ser surpreendidos? Não era de conhecer outras coisas? Quer dizer, a gente hoje usa palavrões. Hoje já não se diz experimentar. É uma coisa complicada, não é? Eu sou engenheiro químico, sempre experimentei em laboratórios. Mas agora acho que nos laboratórios já só se experiencia. Já não se experimenta. Não é? E outras palavras assim. Hoje há uma novilíngua, que quer dizer exatamente a mesma coisa que se dizia com a linguagem antiga, mas a gente precisa de embrulhar. Isto é como quando a gente vai comprar um perfume. Não, aquela senhora tem uma caixa impressionante, depois é embrulhada em papel e ainda tem um lacinho em cima. Mas o perfume é o mesmo. A gente podia trazer só um frasco, não é? Porque depois, no fim, a quem é que a gente oferece, tira aquilo tudo e joga tudo fora e fica só com o frasco. A gente não vai lá à casa de banho da mulher, não é? E encontra o embrulho, o papel e o laço, só encontra o frasco de perfume. Então o resto o que é que foi? O resto foi uma maneira de embrulhar o perfume. Portanto, aquilo que nós hoje andamos a fazer é embrulhar o produto
mas de uma maneira diferente. Mas o produto continua a ser o mesmo. O produto continua a ser o mesmo. E nós andamos sempre... Eu no outro dia disse isto aqui também num webinar que o Porto e Norte, acho que o Marco estava lá, que organizou a propósito do segundo aniversário, a comemoração do segundo aniversário da elevação ao poder do Luís Pedro Martins, do meu amigo Luís Pedro Martins. Eu já disse, bem, já ando há tantos anos nisto e nunca comemorei nenhum ano. Qualquer dia vou-me embora e nunca comemorei nenhum ano. E o Luís Pedro Martins comemorou 2 anos de ser o presidente da entidade regional de turismo. O Marco está-se a rir. Foi o mote. Foi o mote. Eu sei, claro, está bem, mas ele tinha que fazer ali tinha que coçar um pedacinho o ego, não é? Bem, e eu tive a ocasião de dizer nessa altura que quando se falou dos produtos novos, porque alguém perguntou, o moderador, produtos novos e coisas novas, e eu disse que me lembrava uma canção do Rádio Macau, em que a Xana cantava que tinha tido uma grande ideia de pintar o céu de cor azul, e depois verificou que afinal já alguém tinha tido uma ideia antes dela. E depois ela concluía, não há nada não há nada de novo debaixo do sol. O turismo rural é aquilo que é, não se tem que transformar. Tem que ser uma coisa eminentemente ligada àquilo que é o seu entorno. Não tem que se modificar, porque se modifica, perde aquilo que eu penso que é a sua característica essencial. Uma das suas características essenciais, que é a autenticidade. O turista, quando chega a um determinado sítio para se alojar, para ficar ou para coisa, gosta que aquilo seja representativo do território para onde vai. É claro que há os turistas de negócios, essa é outra coisa. A gente pode encontrar um hotel em Berlim igual ao hotel em Évora, não interessa. Aí nesses sítios é até os sítios onde eu gosto de falar com o mínimo possível de pessoas. Não quero é que me chateiem a cabeça. Check-in rápido, pequeno almoço ali tudo com buffet, que ninguém me venha perguntar se o pequeno almoço está bom ou está mau. Não quero que me chateiem, não é? Porque ao fim e ao cabo os ovos cozidos são iguais ali em todos os outros hotéis. Essa é que é a verdade. Agora no turismo rural não. O turismo rural, os ovos cozidos são sempre diferentes dos ovos cozidos no outro hotel rural, mesmo que tenham sido cozidos à mesma temperatura, com o mesmo tempo, mas são diferentes. E a diferença é dada pelo próprio hotel rural, pelas pessoas que lá estão. A hospitalidade, a autenticidade. São estes os 2 pilares. Pode haver outros. Modernizem-se essas coisas. Mas isto não são os pilares básicos. E são as necessidades. Porque há aqui uma coisa que vocês falaram, que é a resistência à mudança. Meus amigos, quer resistir à mudança, fica para trás. Fecha a porta. Portanto, o turismo rural não tem que ser diferente. Tem que ser aquilo que sempre foi. Um local que antes, se calhar, não tínhamos, que era, a gente chegava a uma paisagem e dizia, epá, espetacular, gostava de passar aqui uns dias, mas não havia um sítio. Só havia uma cabana de um pastor ou de umas pessoas que às vezes se conheciam. E houve muitos proprietários que perceberam nisso. Portanto, o turismo rural não tem que ser diferente. Tem que ser aquilo que é no seu território. Mais nada. É só isto. Vítor Silva, o turismo rural é uma grande casa portuguesa, não é? No fundo, é um bocadinho esse o conceito. É uma casa portuguesa, com certeza, não é? Mas isso faz-me lembrar coisas que eu não gosto de recordar, se quer que lhe diga. Muito bem. Nós temos aqui uma questão, e eu penso que ela talvez seja dirigida neste momento para o Presidente Cândido Mendes. Alguém que questiona, a Anabela Costa, gostava de saber se uma unidade de turismo rural, se quiser começar a trabalhar neste processo da digitalização, se tem que trabalhar sozinha ou se existe já ou se pode existir algum projeto que de forma integrada, associado com outras empresas, possa ter acesso a apoio, nomeadamente, penso eu que ela diz aqui, algum apoio financeiro para desenvolver ferramentas necessárias para o tal desenvolvimento da comunicação, dos conteúdos. Cândido Mendes, não sei se quer responder à questão, que penso que talvez seja uma questão que outras pessoas possam ter. Muito obrigado, João. É assim, o processo de transformação digital, este grande título, como dizia o Presidente Vítor Silva, agora chamamos nomes a tudo,
Mas a verdade é que, portanto, ele é um processo muito vasto, porque o processo de transformação digital, como já vimos aqui, ele pode ir desde a concepção do site até às ferramentas de vendas online, até às ferramentas de comunicação, que demos aqui um grande enfoque aqui nas intervenções que aqui tivemos. Ora bem, existem, não sei se vou responder concretamente a esta questão. Existem processos de candidaturas, e se calhar até aqui o Gonçalo pode falar um bocadinho melhor sobre isto do que eu. Existem processos de candidaturas, quer diretamente ao Turismo de Portugal, quer através de outros processos, de outro tipo de candidaturas que se podem fazer ao Portugal 2020, no sentido de que, conjuntamente com outros objetivos, por exemplo, objetivos de internacionalização, objetivos de captação de focos de turismo externo, as empresas se podem candidatar e aí também incluir as tais ferramentas. Cada empresário elencará quais são as ferramentas de que precisa de implementar na sua unidade hoteleira para esse efeito. Este projeto em concreto que os hotéis rurais estão a desenvolver, ele não é um projeto dos hotéis rurais, ele é um projeto que ele só tem utilidade se ele servir os objetivos deste segmento do turismo. Ou seja, é por isso que nós queremos o envolvimento das entidades regionais, queremos o envolvimento dos municípios, queremos o envolvimento de todos os operadores que trabalham neste segmento de negócio, porque nós queremos que estas ferramentas estejam, quando elas estiverem concebidas, quando elas estiverem finalizadas, que elas sirvam efetivamente os objetivos deste setor. Agora, as questões que a pessoa colocou, eu penso que tem mais a ver, e a forma como está colocada, penso que terá mais a ver com candidaturas específicas que cada operador económico poderá apresentar às mais diversas instâncias, desde logo ao Turismo de Portugal e por aí fora. Não sei se respondi à questão, mas penso que será por aí. E depois também, se a pessoa tiver alguma dúvida, depois também poderá contactar a associação no sentido de ser esclarecida. Claro que sim. Claro que sim. Gonçalo Castro Gomes, não temos aqui mais questões. De alguma forma, para complementar esta resposta do Presidente Cândido Mendes, um empresário que de alguma maneira pretenda evoluir, em vez de, digamos, neste processo de digitalização do seu negócio, o que é que poderá fazer, sim, muito rapidamente? Nós tivemos já várias oportunidades, estamos numa fase complicada, estamos entre quadros comunitários e à espera do plano de resiliência e tudo mais. De qualquer das formas, ainda há pouco tempo acabou, pelo menos aqui na região centro, acaba amanhã na maior parte dos casos, uma oportunidade para empresas já instaladas e com historial de fazer candidaturas ao Programa de Apoio à Produção Nacional. Sei que no Alentejo e no Norte, à partida, na maior parte dos casos, já terminou há mais tempo. Em que, por exemplo, as questões relacionadas com a transição digital eram apoiadas a 50% ou 60%, consoante se estávamos fora da baixa densidade ou em baixa densidade. Mas temos uma série de outros instrumentos, aquele que eu falava há pouco, por exemplo, da inovação aberta, que é um sistema no âmbito do programa Fostering Innovation in Tourism do Turismo de Portugal, permite que sejam desenvolvidos projetos pilotos face às necessidades das empresas. E isso é financiado, nesse caso é a startup que é financiada, para desenvolver uma solução à medida daquilo que é a necessidade das empresas. Depois temos os sistemas de incentivo normais, quer dentro dos quadros comunitários, que neste momento não estão a 100%, como é óbvio, estando entre quadros, mas ainda vai havendo algumas novidades. Temos os instrumentos do Turismo de Portugal, que não são tão vantajosos como os do Compete e afins, que serão de apoios de empréstimos com juros bonificados, com alguma possibilidade da linha de qualificação da oferta, que está disponível neste momento e há de estar durante alguns anos, como sempre esteve no âmbito dos protocolos bancários. Portanto, há um sem número de oportunidades, algumas mais específicas do que outras, em que vai ser possível apresentar candidaturas específicas para esse tipo de despesas. Chama a atenção também aqui que um dos pilares de desenvolvimento definidos para o programa de recuperação e resiliência é precisamente a transição digital. Portanto, garantidamente nos próximos meses vamos ter muitas oportunidades para as empresas e em especial para a área da transição digital, entre outras, mas essa é uma daquelas que foi elencada como fundamental para o desenvolvimento do país, neste caso, e o turismo que lá está incluído também.
Muito bem. Muito obrigado. Eu deixava aqui uma nota e penso que a própria Associação dos Hotéis de Turismo Rural pode perfeitamente, e também tem esse programa, através da Confederação de Turismo, o melhor turismo é também uma oportunidade, porque tem uma vertente de apoio para a economia digital, para que algumas das empresas que queiram candidatar-se possam beneficiar de consultoria com, enfim, eu diria, com pagamentos módicos, não é? com uma grande parte do investimento suportado por fundos públicos, e, portanto, é também uma forma para além da Academia Digital e do In-House Training, por exemplo, que são programas que o Turismo de Portugal disponibilizou e onde a economia digital e a questão do marketing digital também faz parte como formação, mas muitas vezes dotando os empresários de competências para eles próprios desenvolverem algumas ferramentas mais básicas, se assim se pode dizer. Muito bem. Eu penso que da minha parte, neste momento, em termos de moderação, era basicamente isto que eu acho que há aqui mais uma questão. Agora, deixem-me só ver se eu consigo. Bom, no fundo, é mais um comentário. Eu até vou ler o comentário. O nosso país é reconhecido pela arte bem receber. Essa arte é concretizada por pessoas, desde o recepcionista, o proprietário da unidade, o jardineiro, o empregado de mesa do restaurante. O turismo em espaço rural tem essa essência na sua gênese. Concordo que sejam importantes as ferramentas digitais para comunicar o negócio e para chegar a um leque maior de potenciais clientes. No fundo, até resumo um pouco aquilo que nós aqui acabamos por dizer. Portanto, eu agradeço os contributos dos nossos ouvintes e das pessoas, dos participantes. Agradeço a disponibilidade, a simpatia, quer do Vítor Silva, do Marcos Sousa e do Gonçalo Castro Gomes. E agora devolvia a palavra ao Presidente Cândido Mendes para fazer as honras da casa nesta parte final deste seminário, e também agradecendo muito mais uma vez o convite que me dirigiu para moderar humildemente este seminário. Muito obrigado, João Abreu. Bom, e para finalizar, eu queria dizer que eu acho que nunca me aconteceu estar numa situação destas em que estivéssemos tão de acordo, mesmo com aquelas, entre aspas, provocações de Vítor Silva, que não foram provocações, foram formas de motivar aqui alguma discussão de uma forma muitíssimo saudável. Eu acho que a conclusão que podemos tirar deste seminário é que, de facto, estamos todos de acordo, porque aquilo que todos nós queremos é manter a autenticidade do turismo rural. Queremos inovar na forma de comunicar, queremos inovar na forma de chegar ao cliente, queremos inovar na forma de criar atratividade, de criar a necessidade do cliente de visitar os nossos territórios. E eu sempre fui defensor, e o Vítor Silva sabe disso, eu sempre fui defensor de que nós temos que apostar essencialmente na promoção dos nossos territórios, porque depois de nós fomentarmos no turista a necessidade de visitar os nossos territórios, todos vão ganhar com isso. Ele depois precisa do alojamento para ficar alojado, ele depois precisa do restaurante para se alimentar, ele precisa de levar recordações, e por isso o que nos importa aqui é a promoção dos nossos territórios, porque depois de conseguirmos despertar o interesse do turista para visitar Portugal, para visitar os nossos territórios, seja lá eles quais forem, seguramente que todos nós vamos ganhar com isso. E por isso, como muitos sabem, eu nunca fui defensor, entre aspas, das capelinhas, que é uma característica tão própria dos portugueses, sempre fui defensor do macro, sempre fui defensor de que devemos afirmar os nossos territórios no contexto da procura internacional. E por isso, esta autenticidade que nós estamos aqui a falar do mundo rural, nós de forma nenhuma a podemos perder. Aliás, aquilo que eu defendo é que devemos usar as ferramentas tecnológicas para nos facilitar as tarefas que são necessárias para nós criarmos a atratividade para o cliente chegar até nós, para depois então nos focarmos naquilo que é essencial, que é na prestação do serviço e nessa diferenciação
e nesse proporcionar de experiências diferenciadoras ao turista, porque essa de facto é o nosso ADN, porque não existem 2 hotéis rurais iguais, porque não existem 2 casas de turismo rural iguais, tudo é diferente, as paisagens são diferentes, os produtos são diferenciadores, nós temos uma riqueza gastronómica ao longo do nosso pequenino país que é qualquer coisa de fantástica, e é exatamente essa diferenciação, quer do ponto de vista arquitetónico, quer do ponto de vista paisagístico, quer do ponto de vista do saber de cada região, que nós podemos fazer com que o turista leve de cá experiências diferenciadoras e que possa chegar ao seu destino e contar a sua história, da sua experiência que teve em Portugal. E por isso eu acho que nunca estivemos em desacordo neste seminário, estivemos todos de acordo, porque todas as intervenções foram no sentido de preservarmos aquilo que são os nossos valores, de preservarmos aquilo que é a nossa autenticidade, de preservarmos aquilo que é, de facto, a nossa arte de bem receber, que é muito característica de Portugal. Resta-me agradecer a todos e pedir-vos que, a quem ainda não o fez, que preencham um questionário que está disponível. Agradecer a vossa colaboração e a vossa cooperação. Desejar também que de facto sejam, digamos, agentes promotores desta necessidade de inovarmos na forma de comunicar, porque efetivamente nós achamos que essa é uma necessidade e por isso este projeto que nós temos visa a melhoria das pequenas empresas do mundo rural, no sentido de se adaptarem de uma forma mais proativa para podermos, sim, agora, no período pós-retoma, podermos nos apresentar de uma forma mais competitiva e de uma forma mais assertiva no mercado, no sentido de que possa Portugal voltar a estar na linha da frente de melhor destino turístico e que os nossos territórios e as nossas empresas possam corresponder a essa necessidade, possam corresponder a essa, como dizia o Marco e muito bem, a essa imagem que nós temos transmitido de Portugal, para que não haja de facto uma frustração daquele apetite que nós despertamos quando comunicamos para o exterior aquilo que é a nossa oferta turística. Muito obrigado a todos e espero voltar a vê-los numa próxima oportunidade. Muito obrigado a todos. Boa tarde.